Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estarmos juntos novamente em mais um momento nosso dos 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, nesta nova série baseada no breve catecismo de Westminster. Nesta semana nós vamos refletir sobre a aquisição das bênçãos da obra adquirida pelo nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, o seu povo. A pergunta número 31 do breve catecismo de Westminster é a seguinte: o que é vocação eficaz? Esta doutrina, este ensinamento é de fundamental importância prática na vida da igreja, porque precisamente ela vai apontar pela maneira como objetivamente nós experimentamos as graças que Cristo adquiriu para nós. Veja como o catecismo responde a esta pergunta. Vocação eficaz é a obra do Espírito de Deus, pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e da nossa miséria, iluminando nossos entendimentos no conhecimento de Cristo e renovando nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Meus queridos, esta é uma realidade essencial e absolutamente importante para a vida cristã. Sem a obra do Espírito Santo trabalhando nos corações de pecadores, não há verdadeira mudança espiritual, transformação, salvação, não há nada. A palavra do Senhor vem a nos dizer sobre esta obra graciosa o seguinte: vejamos o apóstolo Paulo em sua oração registrada na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 20, sobre isso. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo está orando, portanto, por esta graça da vocação eficaz operando na vida da igreja. É por causa dessa ação do Espírito Santo que nós somos convencidos, que nós somos persuadidos e capacitados a crer no Evangelho, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, nos tornamos participantes daquilo que ele adquiriu por nós ou para nós na cruz do Calvário. Veja que Paulo, escrevendo a Timóteo ainda, ele vai dizer o seguinte, na sua segunda carta, capítulo 1, versos 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Deus nos salvou e nos chamou, é esta chamada que é tratada aqui. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça da eleição, da salvação, foi estabelecida por Deus nos tempos eternos, mas experimenta-se esta graça como fruto da operação do Espírito Santo na vida. É a obra do Espírito Santo que nos convence. Veja que a palavra de Deus vai nos mostrar, quando Pedro prega o seu sermão no dia de Pentecostes, como o Espírito Santo operou esta obra, convencendo os ouvintes, que é a mesma obra que ele continua operando. Em Atos 2,37 nós lemos: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O Evangelho, a mensagem de Deus, é ouvida inúmeras vezes por muitas pessoas. Mas somente quando o Espírito Santo trabalha de forma graciosa, operando essa vocação eficaz, ocorre o convencimento, ocorre o arrependimento e a fé. Veja que é esta obra sobrenatural do Espírito Santo que compõe a vocação eficaz. Se trata precisamente de nos convencer do pecado, da nossa própria miséria, a nossa necessidade de Cristo, mas não apenas isso, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo. Olha como nos é dito em Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos
e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Abrir os olhos, dar o entendimento, gerar o convencimento, é obra do Espírito Santo, faz parte desta vocação eficaz. Ou seja, não apenas o convencimento do pecado e da miséria, mas para abraçarmos a Cristo pela fé, sermos convencidos das verdades do Evangelho, a renovação e a disposição da vontade, tendo uma nova vontade. Ezequiel 11:19 nos diz: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro neles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Obra do Espírito Santo. Como no capítulo 36, versos 26 e 27, ele diz de uma forma que eu acho muito mais bela, inclusive: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É esta nova disposição, essa renovação da vontade, que é fruto da operação da vocação eficaz que o Espírito Santo opera na vida da igreja. E por fim, é ele quem nos persuade a abraçar Cristo pela fé, nos encontrarmos satisfeitos com a obra de Jesus Cristo. Veja que Paulo, escrevendo aos Filipenses 2,13, diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E em João 6:44, 45 lemos: ninguém pode vir a mim senão se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Esta é a vocação eficaz. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te louvamos pelo teu poder, tua graça, tua majestade, tua obra absolutamente eficaz, poderosa, transformadora, santificadora, convencedora, renovadora do Espírito Santo. Precisamos dela não apenas para a regeneração, para nos tornarmos cristãos, mas precisamos desta obra contínua do Espírito para seguirmos na dependência, na fé e na confiança do Senhor todos os dias de nossa vida. Ó Deus, abençoa-nos e abençoa aos nossos, experimentando tais graças. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aguardo você amanhã.